Olá, boa tarde. Começa agora o JTV UFMA. Vamos aos destaques de hoje. Maranhão ocupa a 5ª posição no ranking de estados com maior número de queimadas. Comembol realiza inspeção no estádio Castelão. Pesquisa revela tradutores maranhenses de obras literárias no século XIX. São João do Maranhão, tradição da cultura popular ultrapassa gerações. Saiba como identificar dificuldade de transtorno de aprendizagem. Esse é o nosso tema do quadro Quem Entende do Assunto. Nosso telejornal está no ar. Quarta-feira, 10 de julho, vamos aos destaques de hoje com o Giro de Notícias. Um jovem identificado como Michel Gomes, de 20 anos, morreu ao ser atingido por uma caminhonete no município de Zedoca. Ele atravessava a estrada da Conquista de moto. A caminhonete, que trafegava em alta velocidade, atingiu ainda um poste, deixando o local sem acesso à energia elétrica e conexão de internet. Os 2 ocupantes da caminhonete fugiram sem prestar socorro e o piloto da motocicleta morreu no local. A polícia segue investigando o caso. A Corte do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão aprovou a realização da consulta pública durante o primeiro turno das eleições de 2024 sobre a adoção do passe livre estudantil. A consulta é para saber da população ludovicense sobre a gratuidade nos ônibus para estudantes devidamente matriculados em uma instituição de ensino em São Luís. Caso a maioria da população ludovicense diga sim à proposta, o assunto vai ser debatido na Câmara Municipal em 2025. A Confederação Sul-Americana de Futebol realizou inspeções no estádio Castelão, em São Luís. A vistoria tem como objetivo avaliar as condições do estádio para um possível jogo do Brasil contra o Uruguai em novembro, pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Entre os pontos que foram avaliados estão a acessibilidade, as condições dos vestiários, a funcionalidade dos placares e as acomodações para a imprensa e para o público em geral. Caso o estádio seja aprovado pela Comembol, a Confederação Brasileira de Futebol vai poder oficializar o Castelão como local do confronto. O Maranhão ocupa a 5ª posição no ranking de estados com maior número de queimadas. E quem traz os detalhes para a gente é a repórter Luciana Rodrigues. Boa tarde, Luciana. Olá, boa tarde a todos que acompanham o JTV UFMA. De acordo com o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o Maranhão registrou 1.166 casos de incêndios somente no mês de junho deste ano. Até o mês de julho, foram mais de 2.500 registros, deixando o estado em 5º lugar em todo o Brasil em número de ocorrências. A cidade de Balsas registrou 135 casos, Mirador 116, Fernando Falcão 99, os 3 municípios com maior número de queimadas. O estudo do INPE também revelou que o Nordeste é a região com maior número de ocorrências e que o Brasil fica em 3º lugar na América do Sul em número de queimadas. O Plano Maranhão Sem Queimadas, realizado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, tenta combater esses incêndios, esse número tão significativo de ocorrências, a partir de conscientização da população e também do uso de instrumentos propícios, adequados no combate aos incêndios. Mas é sempre bom lembrar que boa parte dessas ocorrências de queimadas acontece devido à ação do homem, principalmente na limpeza de terrenos. O tempo é seco, nesse momento menos chuvas e precisa de mais atenção e cuidado, todo cuidado é pouco para que novos registros de queimadas não aconteçam. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Luciana. Para ajudar no combate à violência contra a mulher, começou nesta semana a 2ª fase de capacitação da lei conhecida como Protocolo Não é Não. A capacitação é destinada para representantes de bares, restaurantes e casas de show. Vale destacar, gente, que a lei oferece proteção às mulheres que sofrem constrangimentos e violências em boates e casas noturnas. Não é não. Apesar da mensagem ser clara, muitas vezes é ignorada. Mais de 27 mil denúncias de importunação sexual foram registradas no período de um ano no Brasil.
se levarmos em consideração uma população de 100 mil habitantes. Número elevado que revela a necessidade de mais políticas públicas de proteção à mulher e uma sociedade menos machista. Pensando nisso, a lei que institui o protocolo Não é Não entrou em vigor no último dia 8 de julho. E esse espaço tem o objetivo de explicar a lei a donos de bares e restaurantes de São Luís. A lei 14786, ela preconiza que os bares, além de uma placa visível, com todas as informações, números de telefones, elas deverão ter também uma pessoa, pelo menos uma pessoa capacitada no protocolo Não é Não, para poder atender as mulheres vítimas de assédio ou qualquer outro tipo de violência que ela possa vir a sofrer dentro desses estabelecimentos. 86% das mulheres disseram já ter sofrido assédio em público. E 45% das mulheres no Brasil já tiveram o corpo tocado, sem consentimento, também em local público. Nas baladas, a bebida muitas vezes passa a ser uma desculpa a mais para a naturalização da prática desses crimes. Por isso, a mulher precisa de reforço na sua proteção. A lei diz que a mulher que está num ambiente desse, ela deve ser protegida. Quando ela disser não, alguém do estabelecimento está capacitado para atender essa mulher, e essa mulher, ela vai depender dela, se ela quiser para chamar a polícia ou não, se ela quiser só sair, ir para um ambiente seguro, voltar para sua casa, ir para o seu carro, ou pegar um carro de aplicativo ou um táxi, e aí para que ela fique segura, para que nenhum crime mais grave aconteça. A primeira formação em relação ao protocolo Não é Não foi direcionada a proprietários de bares e restaurantes da Avenida Litorânea. Nesta segunda etapa, foi a vez dos estabelecimentos do Centro Histórico. Tudo isso para diminuir o assédio e um julgamento que condena as vítimas. A lei diz, na aplicação do protocolo Não é Não, devem ser respeitados os seguintes princípios: respeito ao relato da vítima, preservação da sua dignidade, cumprimento do que está disposto na lei e o enfrentamento do constrangimento e da violência contra a mulher. A mulher deve ser informada de seus direitos e acolhida sem julgamentos. A lei ainda é novidade, mas é bem-vinda na proteção das mulheres. A gente conquistou já um grande papel, já conseguiu colocar a nossa voz mais à frente do que a gente deseja, mas ainda falta muito conhecimento, falta esse acolhimento, porque muitas vezes a gente se sente constrangido em pedir ajuda, em ir em busca dos nossos direitos, o que não deveria mais acontecer. Eu acho que é muito importante as pessoas terem conhecimento, né, para poderem ajudar as mulheres quando elas estiverem em situação de violência. Então é preciso preparar os comerciantes, as pessoas que trabalham em bares, que trabalham em qualquer ambiente desse, eles precisam ter esse conhecimento, e as próprias mulheres também, né? Mais do que informar aos homens sobre a existência da lei, é preciso que eles entendam que o respeito às mulheres é fundamental em uma sociedade saudável. Temos que fazer isso porque somos uma sociedade machista. Infelizmente, não lutamos por elas, então é fundamental ter um ato desse em torno ao respeito à mulher. Não é não. Não é não, não é não. Homens e mulheres juntos em um mesmo espaço, que só tem lugar para a alegria. Quem tem um não quer me dar. Eu sou como você. Olha, gostei daí da animação no final da matéria, hein? Estamos todos juntos, né, no combate à violência contra a mulher. Vamos ligar agora o modo São João no nosso telejornal. Eu volto a destacar que estamos em julho, mas ainda é São João na capital maranhense. E ao longo desses dias de muita festa, quem está marcando presença nos arraiais tem testemunhado de pertinho como a cultura maranhense ultrapassa gerações e está sendo preservada. Muitas crianças e jovens participando ativamente dos grupos de Bumba Meu Boi e outras manifestações da nossa cultura. Devoção é o que move a grande maioria dos brincantes de Bumba Meu Boi. Não importa o sotaque, é a fé que faz os batalhões empregarem tanta força nos palcos e arraiais do estado.
Geralmente, o cantador dos grupos de boi, como Zé Olinho e Chagas, como seria pra terra se aquecer? São figuras mais velhas em idade e mais experientes na vida. Eles carregam na voz a responsabilidade de tornar cada boi inesquecível. Mas como todo elemento cultural, o Bumba Meu Boi é dinâmico e abre espaço para a transformação, para as mudanças e, claro, para as novas gerações. Hoje a nossa equipe está aqui na sede do Bumba Meu Boi de Upauaçu, do Sotaque de Orquestra, no bairro do Maiobão, em Passo do Lumiar, e a gente vai conhecer hoje a história do Guilherme Soares, que está aqui do meu lado desde os 3 anos de idade. Na verdade, desde muito pequeno, ele é envolvido com cultura popular e nesse ano está estreando como cantador, um rapaz jovem, inclusive. Eu queria que você contasse desde quando que veio, apesar de você ser jovem, né? Desde quando que surgiu essa tua relação, esse teu contato com a arte, com a música? Olha, eu costumo dizer que a cultura popular, ela está no DNA, né? É um compromisso, é a minha forma de ser maranhense, de ser ludovicense. E desde sempre eu tenho um contato com a cultura popular do estado, com a minha família. É uma honra, é o cumprimento de um dever de seguir aquilo que é nosso de verdade. Tem a toada do Humberto de Maracanã, que diz que é encantaria, magia e talento. Então é preciso você unir esses três elementos para representar bem a sua cultura. E para um jovem, é a certeza de que isso vai seguir. E tem gente ainda mais nova disposta a continuar o legado do batalhão. O pequeno Heitor tem apenas 11 anos, mas já fala com propriedade sobre a sensação de ser brincante. Desde os meus 3 anos de idade, eu vim aqui para a sede acompanhar eles, o meu tio e a minha tia. Eu vi eles dançando, aí eu sempre ficava com vontade de dançar, desde bebê. Aí teve um dia que eu tava com um pipo na boca. Quando eu tava dançando, meu pipo caiu. Aí, desde esse dia, meu pipo caiu no chão e eu nunca mais chupei pipo. E também é uma história muito marcante para mim nesse dia. A nova e a novíssima geração mantendo a boiada viva, sob o olhar de quem tem muitas temporadas juninas na conta. A Regina é presidente do Boi e vê com bons olhos a entrada de crianças e jovens nos batalhões. A gente tem que perpetuar, né? Então, nada como os novos talentos. De criança se faz o adulto. E uma criança como essa, que já cresce no meio, ele não tem como não perpetuar isso, né? A gente sempre abre para novos talentos. Agora, Heitor já está, apesar de ser pequeno, já está uns aninhos com a gente. E a história do Guilherme também, apesar de já ter cantado outros cantadores mais antigos, mas a gente sente a necessidade de ir sempre inovando e novos talentos. A modernidade é a irmã caçula da tradição. Para manter viva essa chama, é ideal que ambas andem de mãos dadas, respeitando o passado e alicerçando o presente para construir o futuro. Viva a cultura popular do Maranhão! E viva a cultura popular do Maranhão! Que bonito ver que essa cultura vai estar preservada aí por muitas gerações, né? Parabéns a todos aí que apareceram nessa matéria. Enfim, um dos personagens da matéria, o Guilherme, né? Que é cantador do Boi de Upauaçu, também é advogado. A nossa equipe conheceu o Guilherme durante a transmissão do Arraial do Ipim. Parabéns a todos aí do Boi de Upauaçu. Obrigada por receber a nossa equipe de reportagem. Muito legal. Olha, gente, eu vou lembrar vocês, então, que a TV UFMA está transmitindo, né, o Arraial, desde junho, Arraial do Ipim, em parceria com a Rádio Chimbira e Rádio Universidade FM, sempre às sextas, sábados e domingos. E por falar em Arraial do Ipim, no bairro Calhau, hoje tem mais programação. Então, sempre começando às 5h30 da tarde, né? Hoje tem a dança country Espora de Prata, logo em seguida tem quadrilha Busca Pé da Ilha, tem também o Boi de Upauaçu, do cantador Guilherme, que destacamos na matéria, Boi Novilho Branco e muito mais. A programação completa você confere nas mídias sociais do Governo do Estado. Maravilha! E veja a seguir, pesquisa revela tradutores maranhenses de obras literárias do século XIX. E essa tradição continua com novos profissionais no século XXI. E saiba como identificar dificuldade e transtorno de aprendizagem.
Esse é o nosso tema do quadro Quem Entende do Assunto. Vamos para o intervalo e voltamos já já. Estamos de volta com o quadro Em Dia com a Ciência, um quadro que valoriza pesquisadores em diversas áreas. E hoje vamos abordar pesquisas que exploraram a tradução literária aqui em São Luís. As estantes antigas guardam a memória, mas há muitas histórias ainda não contadas. Pedaços do tempo que andam perdidos, que aos poucos vão sendo encontrados. Além da expressiva escrita literária, por aqui também teve avanços em outras áreas. O Maranhão se destacou na produção de traduções literárias no século XIX. Até então, 3 autores eram reconhecidos por seus trabalhos: Arthur Azevedo, Gonçalves Dias e Odorico Mendes. Mas uma pesquisa sinaliza a participação de 45 tradutores maranhenses nesse cenário de divulgação literária. Conhecimento fruto do trabalho do pesquisador Roberto de Carvalho, que dedicou 10 anos de estudos para colocar o Maranhão no mapa das traduções. O livro Maranhão, Província Tradutora, Livros e Tradutores em São Luís do século XIX, foi resultado de uma ampla pesquisa realizada no Brasil, Portugal e outros países. Tira da poeira do esquecimento o trabalho de tradução que eles fizeram, se dedicaram, os intelectuais maranhenses, ao longo de décadas, e isso é o mais importante, tirar da poeira do esquecimento esse trabalho que foi negligenciado durante o tempo. As pessoas não conhecem esse trabalho de tradução feito pelos maranhenses. Conhecem uma coisa ou outra, bem esparsas, mesmo precariamente. Havia uma rede de distribuição de obras, entendeu? Mas você olha em jornais, em São Paulo, no Rio, noticiando essa tradução dos maranhenses. Em Pernambuco, eles inclusive receberam doações de obras traduzidas no Maranhão. A pesquisa também encontrou detalhes de um passado ainda não contado. Victor Hugo, escritor francês e autor do livro Os Miseráveis, inicialmente autorizou a publicação da obra apenas na versão livro, proibindo a reprodução em folhetins. A exceção foi o Jornal do Comércio no Rio de Janeiro. A tradução maranhense da obra nunca tinha sido descoberta, mas o pesquisador comprovou a existência em Portugal. A pesquisa também encontrou traduções feitas por maranhenses em Portugal, Inglaterra, Estados Unidos e Austrália. E o mais novo tradutor, Américo Azevedo, irmão de Arthur e Aloísio de Azevedo, que traduziu uma novela francesa aos 12 anos. Saindo do século XIX, o Maranhão continua sua trajetória na tradução. O grupo de pesquisa Versa, ligado ao Núcleo de Pesquisas em Tradução e vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Letras da UFMA, desenvolve um trabalho de incentivo à manutenção de uma trajetória de traduções no Estado. Já tem uma tradição no século XIX, né, São Luís, que é fundamental, e a gente quer manter viva, né, esses estudos, né, da tradução, da circulação das ideias das literaturas. A gente tem incentivado bastante no curso de letras a questão da tradução, trabalhando também em sala de aula e fora dela, com a oficina de tradução aberta à comunidade. Então é aberta a todo mundo que gosta de língua, né, que gosta de ler. Então essa é a ideia. Com diversas obras traduzidas, a professora é referência para os alunos que sonham com o mundo acadêmico e de traduções. Eu realizo pesquisa com a professora Emily sobre a tradução de músicas, para o seu comentário de músicas, do PIBIC, e é algo também que eu pretendo levar para a pós-graduação com mestrado. E a partir disso também se envolver em outras áreas mais literárias, também continuar nesse campo da tradução. Sim, a tradução hoje ela é muito importante, ela está nas mídias, né? Qualquer filme, série que a gente assiste tem uma tradução, tem um trabalho enorme de tradução. E atualmente a gente também trabalha aqui no Versa com a tradução de música, que é algo também que é muito importante para esse processo, né, de desenvolvimento da tradução. Unindo o tempo, a tradução maranhense resiste e escreve o seu futuro. Esse percurso da tradução começou ali numa disciplina do meu curso de letras francês e a professora propôs esse desafio de traduzir uma peça teatral. E vendo aquela peça, eu achei tão interessante traduzir um autor contemporâneo haitiano. Eu fiquei, nossa, quero fazer isso. Então, é uma coisa que empolga.
transpor uma cultura, uma língua para a minha língua materna. E eu me sinto muito feliz em estar fazendo esse trabalho e também expandir a língua e também expandir esse universo literário para que outras pessoas possam ter acesso também a esse material. Então, parabéns para esses pesquisadores e pesquisadoras dessa bela reportagem, mais uma bela reportagem do nosso quadro Em Dia com a Ciência. E olha, gente, a leitura é essencial, né, para ajudar na aprendizagem. Mas você de casa sabe como identificar quando você ou até seu filho está com dificuldade de transtorno de aprendizagem? Pois é, gente, a mestra em educação, Janaína Batista, explica para a gente agora. Qual a diferença entre dificuldade de aprendizagem e transtorno de aprendizagem? As dificuldades de aprendizagem, como o próprio nome sugere, elas estão relacionadas a dificuldades, obstáculos, barreiras que o aluno ele vai encontrar para aprender determinado conteúdo. As dificuldades de aprendizagem, elas são condições passageiras, mas são condições que elas acontecem devido a alguns fatores externos. Fatores esses como questões emocionais, questões familiares, uma falta de rotina e até mesmo o ambiente, né? Ele pode favorecer essa falta de aprendizado significativo e essas dificuldades de aprendizagem. Quando nós falamos de transtorno de aprendizagem, nós estamos falando de questões neurológicas. Questões neurológicas essas que vão afetar a aprendizagem e principalmente o processamento de novas informações. Diferentemente da dificuldade de aprendizagem, os transtornos de aprendizagem, eles são condições permanentes. Ou seja, quem tem um transtorno de aprendizagem vai ter esse transtorno para a vida toda, né? Porém, com o devido diagnóstico e com as devidas atividades multidisciplinares, essas questões elas podem ser reduzidas. Quais são os tipos de transtorno de aprendizagem? Nós temos 4 tipos de transtornos de aprendizagem. Nós temos a dislexia, a disortografia, a disgrafia e a discalculia. Quando nós falamos em dislexia, nós estamos falando de um transtorno de aprendizagem que compromete especificamente a leitura. Um aluno que tem dislexia, ele vai ter muita dificuldade com a língua portuguesa, ele vai ter dificuldade com a fluência da leitura, ele vai ter dificuldade em organizar as ideias, também vai apresentar muitos erros ortográficos durante o processo de leitura e escrita. Então, o aluno disléxico, ele vai ter esse comprometimento com a leitura. O aluno com disortografia, ele vai apresentar comprometimento em questões relacionadas à ortografia, gramática e redação. Esse aluno ele vai ter muita dificuldade em relacionar letras e sons. Então, atividades relacionadas a letras, fonemas, encontro consonantal, dígrafos, vão ser um grande desafio para esse aluno. A disgrafia, ela está relacionada a uma disfunção motora, né? Ou seja, o aluno ele vai ter dificuldade em manter uma letra legível. Sabe aqueles casos em que a gente vê que o aluno tem a letra feia, que às vezes é quase legível? Pois é, esse é um caso de um transtorno de disgrafia. Então, está relacionado a essa habilidade motora. Quando nós falamos em discalculia, como o próprio nome sugere, o aluno com esse transtorno ele vai ter dificuldade em processar habilidades matemáticas. Sim, habilidades matemáticas. Ele vai ter dificuldade em relacionar números e quantidades, vai ter dificuldade em relacionar os próprios símbolos, né, numéricos, se é soma, se é adição, multiplicação ou divisão, vai ter dificuldade com as horas, vai ter dificuldade em trabalhar com estimativas e as próprias situações, problemas, né, que são atividades que são cotidianas no ensino da matemática, também vão ser um desafio para esses alunos. Como identificar que meu filho está com alguma dificuldade ou transtorno de aprendizagem?
Para identificar se um aluno ele está com alguma dificuldade de aprendizagem ou transtorno de aprendizagem, é importante a gente ficar atento a algumas questões. A primeira delas é como é que está o interesse do meu aluno, do meu filho, do meu aluno pelas aulas. Como é que está o rendimento dele com relação ao restante da turma. E as notas, como é que estão? As notas estão boas, estão medianas? Ele tem apresentado alguma situação de tristeza, de irritabilidade, né? As questões relacionadas à leitura, à escrita, às habilidades matemáticas estão ok? Ele está conseguindo acompanhar o ritmo da turma? Então, essas são algumas perguntas que a gente pode fazer para identificar, né, se esse aluno está ou não com alguma dificuldade de aprendizagem. Já nos casos dos transtornos de aprendizagem, não só porque o aluno ou seu filho ele está com dificuldade em leitura, em escrita, ortografia, gramática ou habilidades matemáticas, isso não quer dizer que ele tem algum transtorno de aprendizagem. Quem vai diagnosticar essas questões de transtorno são profissionais multidisciplinares, né? Você precisa do apoio de um psicólogo, de um neuropsicólogo, de um neurologista, de um psicopedagogo, para que essa equipe se organize e possa, assim, dar o diagnóstico de transtorno de aprendizagem para que as devidas intervenções elas sejam feitas. Então ficam as dicas. E o nosso telejornal termina por aqui, mas você de casa pode rever nossas reportagens e entrevistas no YouTube e no Instagram da TV UFMA. Uma ótima quarta-feira para você.